Olá, pessoal! Eu sou a professora Emily e hoje nós vamos falar sobre a histologia do tecido epitelial. Conforme conversamos na semana passada, nós vimos que o corpo ele é formado por 4 tipos de tecidos básicos histológicos. Então, nós temos o tecido conjuntivo, preenchendo espaços, o tecido epitelial, formando os epitélios corpóreos, o tecido muscular e o tecido nervoso. Hoje nós vamos conversar sobre o tecido epitelial quanto à sua classificação, a sua função, a estrutura e vamos começar pela origem embrionária. Nosso corpo é formado por basicamente 3 tecidos embrionários, sendo eles ectoderma, mesoderma e endoderma. O tecido epitelial, presente em um organismo, ele é originado dos 3 tecidos embrionários iniciais. Então, nós temos a parte da epiderme, os epitélios do nariz, boca e glândula sebácea, mamária e salivar, provenientes do ectoderma. Do mesoderma provém o endotélio, que é o tecido que reveste os vasos sanguíneos na parte interna, o epitélio urogenital e de membranas que envolvem os órgãos, né, que é o que a gente chama de serosa, como por exemplo a pleura, o pericárdio e o peritônio, sendo a pleura revestindo o tecido pulmonar, o pericárdio revestindo o coração e o peritônio revestindo as vísceras, né, como os intestinos. E o endoderma também contribui para essa formação embrionária do tecido epitelial por conta do fígado, pâncreas, glândulas tireoides e paratireoides, né? Então, várias glândulas do nosso corpo, o epitélio de revestimento interno do tubo digestório, dos pulmões e da bexiga urinária, todos eles provenientes então do endoderma. Então, o tecido epitelial ele é um tecido complexo, originado dos 3 tecidos embrionários iniciais. Qual é a função, então, do tecido epitelial? Ele tem 3 funções importantes que eu gostaria de conversar aqui com vocês, que é relacionado ao revestimento de órgãos, né, de outras estruturas corporais. Então, nessa função de revestimento, ele tem o papel de fazer a proteção, a absorção e a percepção desses tecidos. E ele tem ainda uma função secretora, né? Então, por exemplo, quando falamos em alguns tipos de epitélio e glândulas, ele tem essa função de secreção. E a contração ainda é outra função também do tecido epitelial, pois nós temos células mioepiteliais provenientes no tecido epitelial, que faz com que seja mais fluido a saída do produto produzido pelas glândulas. Então, essas são as funções do tecido epitelial. Quanto à sua estrutura, a característica principal do tecido epitelial é que ele é formado por células justapostas. O que isso quer dizer? São células que ficam extremamente próximas uma da outra, com pouquíssima matriz extracelular fazendo esse intermeio entre eles, com a junção intercelulares, que são proteínas que fazem com que uma célula fique muito próxima à outra. Então, se vocês observarem essa imagem histológica demonstrada aqui, vocês vão ver que praticamente não se vê espaço entre as células. Dá para ver bem delimitado o citoplasma celular e o núcleo próximo ao outro. Então, tem realmente pouca MEC, né? Pouca matriz extracelular. A maioria das células desse epitelial, elas são no formato poliédricas, então elas se encaixam perfeitamente, justamente para impedir que tenha a passagem, né, de micro-organismos ou de substâncias que não devem penetrar para o interior do órgão. Então pensem que a gente está falando de um epitélio, né, de um tecido que fica sempre em contato ou com o meio externo ou com o meio extremamente interno. Então ele precisa garantir que não haverá passagem de substâncias que não sejam necessárias para o interior do órgão. Tá? Quanto à forma das células, ela também é um pouquinho variada. Existem alguns tipos possíveis de células de tecido epitelial. Então, elas podem ser colunares, como o epitélio respiratório, então as células presentes na traqueia e na cavidade nasal, elas parecem umas colunas, por isso são chamadas de colunares. Então, observem que as células elas se organizam, né? Elas têm essa morfologia diferenciada de acordo com o local que elas estão presentes.
Outro tipo de célula epitelial são as pavimentosas. O que é uma célula pavimentosa? Pensem no pavimento, pensem no chão onde a gente pisa. Ele é sempre bem achatado. Então, as células epiteliais presentes em vasos sanguíneos, vasos linfáticos e na epiderme, elas são todas pavimentosas, tá? Elas formam como se fosse um chão mesmo, bem achatado. E tem ainda as células cúbicas, que elas estão presentes em algumas glândulas importantes, como nos ovários e na adrenal, por exemplo. Então, elas parecem bem uns cubinhos mesmo, que se organizam uma em cima da outra, desta forma cúbica. Tá? Então, essas são algumas das formas de células presentes no tecido epitelial, ou colunar, ou pavimentosa, ou cúbica. Isso quanto à morfologia da célula. A organização do tecido epitelial, ele acontece de uma forma bem interessante, porque esse tecido ele é avascular. Isso quer dizer que o tecido epitelial não é vascularizado, não passa suplementação sanguínea por dentro do tecido. Por isso é importantíssimo que o tecido epitelial esteja sempre organizado e apoiado sobre um tecido conjuntivo. Nas próximas semanas, a gente vai estar conversando sobre os tipos de tecido conjuntivo. Vocês vão ver como ele é um tecido extremamente irrigado, extremamente relacionado com a parte de nutrição, de excreção. E aí, vocês veem o porquê, então, que o tecido epitelial precisa estar sobre um tecido conjuntivo. Porque é do tecido conjuntivo que vem toda essa nutrição, essa oxigenação e por onde as células excretam. Tá? Então, percebam que a partir de agora, quando vocês começarem a ver outros tipos de tecido, o tecido epitelial sempre tende a ser mais fino, justamente por não ter oxigenação própria, né? Por não ter uma vascularização própria. Então, não tem como ter grandes camadas teciduais, diferente dos outros tipos de tecido que tem suplementação sanguínea, que tem suplementação nutricional, e aí ele consegue crescer muito mais em espessura, tá? Além disso, enquanto que a gente tem um tecido epitelial que não é vascularizado, não tem suplementação sanguínea, ele é extremamente e ricamente inervado. Então, passa muitas células nervosas pelo tecido epitelial que tem essa função, né, de ter um aumento de sensibilidade, de pressão, ele tem uma capacidade de ter resposta às sensações térmicas. Então, toda essa inervação sensorial confere ao tecido epitelial uma capacidade bem grande, bem considerável da percepção de estímulos provenientes do meio onde esse organismo está inserido, como frio, calor, como a sensibilidade a superfícies ásperas e lisas, como sentimento de dor, de ardor, né, diante das agressões que esse organismo pode sofrer. Então, todas essas características, elas mostram, né, que o tecido epitelial é extremamente inervado, tá? Também consegue sentir percepções táteis, como de pressão, por exemplo, né? Tudo isso porque tem um sistema nervoso, né, células do sistema nervoso que estão organizadas muito entremeado ao tecido epitelial, ok? Outro termo interessante para a gente relembrar aqui, quando for falar de tecido epitelial, é a presença de uma lâmina basal. Então, a gente viu que o tecido epitelial ele não é vascularizado. Isso eu falei para vocês que implica, né, na necessidade sempre de ele estar organizado sobre um tecido conjuntivo. Porém, para não ser uma transição brusca de tecido de um para o outro, existe uma separação entre tecido epitelial e tecido conjuntivo. E essa separação a gente chama de lâmina basal. É uma matriz extracelular extremamente mais grossa e mais robusta do que a matriz que está ao redor das células. E ela tem, ela é composta por uma matriz rica de proteínas e polissacarídeos, que tem uma função bem importante na adesão das células epiteliais ao tecido conjuntivo. Porque se não tivesse a lâmina basal, né, essa matriz forte prendendo o tecido epitelial ao tecido conjuntivo, o tecido epitelial poderia se soltar quando a gente se beliscasse, quando a gente se cortasse, simplesmente as células epiteliais poderiam sair. E isso não acontece. Então, graças a essa lâmina basal, né, que está demonstrada nessa imagem em zoom aqui
essa partezinha, essa linha azul abaixo das células, que aqui são colunares, juntando com o tecido de baixo, que é o tecido conjuntivo. E aqui, bem próximo ao número 9 no slide, a gente tem uma imagem histológica, onde as setinhas amarelas estão apontando exatamente para onde é essa lâmina basal. Então, é essa matriz rica em proteínas que separam os dois tipos, né, de tecido, ok? Em relação à renovação das células epiteliais, o que eu tenho a dizer a vocês é que o tecido epitelial é muito dinâmico, é uma estrutura muito, muito dinâmica. Então, ele tem uma renovação que é constante. Acontece como? As células germinativas normalmente estão na base da lâmina basal. Então, ela fica ali na transição entre os tecidos epitelial e o tecido conjuntivo. Fica bem na lâmina basal, né? Acoplada ali na lâmina basal. Porém, esse crescimento, essa renovação de células, ela sempre vai em direção à parte mais externa, né? A parte mais epitelial. Então, a gente tem ali essas células germinativas próximas à lâmina basal que vão iniciar um processo de diferenciação e vão sempre em direção à parte mais externa do corpo possível, tá? Então, é dessa forma que acontece a renovação das células epiteliais, sempre da lâmina basal para fora, né? A taxa de renovação do tecido epitelial é bastante variável de acordo com o local do corpo que a gente está analisando. Então, por exemplo, no intestino, a taxa de renovação ela é considerada rápida. Em torno de uma semana você tem a renovação das células epiteliais intestinais. Já no fígado e no pâncreas, a taxa de renovação é lenta. Leva em torno de 2 meses para você ter uma renovação. Então, dependendo da região, né, a taxa de renovação ela pode ser variável. As células do tecido epitelial, elas apresentam uma polaridade. Por quê? Porque sempre tem uma parte que vai estar direcionada para um domínio apical, né, para fora do órgão ou para dentro do órgão, considerando que o tecido epitelial faz essa parede, essa barreira de separação entre o que é dentro e o que é fora. E um domínio que é basolateral, ou seja, que de alguma forma essa célula está presa a algum tecido abaixo. Então, quando a gente fala em polaridade, eu estou dizendo para vocês que as células do tecido epitelial apresentam tanto domínio apical, como, por exemplo, mostra nessa imagem, né, a parte de cima da célula, para onde ela aponta. Então, se eu estiver falando do tecido do intestino, eu estou dizendo que são as células que estão apontando para o lúmen do tecido. E a parte lateral e abaixo dessa célula, a gente chama isso de domínio basolateral, que é onde essa membrana, essa célula está acoplada à membrana basal do tecido e a outras células, ok? Outro tópico importante para a gente falar quando se fala em tecido epitelial são as especializações de superfície, tanto no domínio basolateral quanto no domínio apical. Vamos começar a ver então as especializações que existem na superfície basolateral das células epiteliais. Então, lembrando dos conhecimentos adquiridos já sobre as junções intercelulares ou intracelulares, a gente tem algumas zônulas de oclusão, que são junções impermeáveis, então são proteínas que fazem uma junção tão eficiente, tão potente, que torna-se, né, impermeável passar alguma coisa ao lado da célula. Temos as junções de adesão, como zônula de adesão, desmossomos e hemidesmossomos, que são junções que fazem a aderência de uma célula a outra. E temos as junções comunicantes, que são junções chamadas de gaps, onde a proteína ela é aberta e ela permite a comunicação entre células adjacentes. E temos ainda as interdigitações, que são dobras da membrana que acontecem no domínio basolateral. Então, começando pelas interdigitações, para a gente dar um zoom em cada uma delas, essas interdigitações, elas são proeminentes nos epitélios que estão envolvidos no transporte de líquidos e eletrólitos, como, por exemplo, o epitélio intestinal e o epitélio da vesícula biliar, e vejam que as células elas não se encaixam de maneira reta
né? Elas fazem curvas laterais justamente para impedir que algumas coisas passem por esse intermeio das células, né? Então é uma forma também, uma especialização de membrana para impedir que tenha entrada tanto de micro-organismo quanto de substâncias que não são queridas naquele local. As zônulas de oclusão, elas são as junções relacionadas com a parte mais apical, não apical, né? Não totalmente em domínio apical, mas elas estão presentes na porção mais apical, na porção mais acima da célula. Elas têm a função de unir as células, formando uma barreira impermeável, né? Então oclui literalmente mesmo, parece um zíper, e evita a movimentação de moléculas entre os diferentes domínios da membrana. Isso é muito importante, principalmente próximo ao domínio apical, que é onde tem o contato com o meio, né, mais interno do órgão ou mais externo do órgão. Então, as zônulas de oclusão, né, elas são essas junções estreitas, né, um papel de vedação mesmo, formado por proteínas chamadas de claudinas e ocludinas, e elas têm essa função importantíssima, então, de regular o fluxo entre as moléculas que tentam passar de um domínio a outro, né? Impedindo, então, esse fluxo, porque elas têm essa função bem de ocluir mesmo a passagem. Outro tipo de especialização de membrana são as zônulas de adesão. As zônulas de adesão, elas promovem a aderência de células adjacentes. Então, elas formam como se fosse uma trama, né, formado por numerosos filamentos de actina e algumas proteínas chamadas de caderinas, que aderem uma célula à outra. Então, ela está presa de forma a manter uma célula sempre próxima à célula vizinha, né, impedindo que esse tecido tenha separação de células. Mais forte ainda que as zônulas de adesão, a gente tem os desmossomos, que também apresentam funções de adesão, mas que o seu ancoramento, né, a sua placa de ancoragem, ela fica presa a filamentos intermediários do citoesqueleto celular. Então, fazendo um tipo de adesão extremamente forte e robusto. E isso é muito interessante, né, considerando aí tecidos epiteliais, onde você não pode ter a movimentação dessas células. Então, esses desmossomos, eles têm aí essa função de ancoragem e aderência extremamente robusta. Os desmossomos, eles sempre estão presos no domínio lateral, tá? Eles estão sempre presos, então, dos dois lados da célula, né, com as suas duas células vizinhas, uma de cada lado. Existem ainda os hemidesmossomos, que eles são encontrados na região mais basal. Então, por que é hemi? Hemi quer dizer metade. Então, enquanto que um desmossomo ele teria ancorado, né, nas duas células vizinhas, lado a lado, o hemidesmossomo ele está ancorado na lâmina basal. Então, ele é bem evidenciado em células epiteliais e fica preso à lâmina basal, que a gente viu que é o tecido que está abaixo do epitélio. Tá? Ele é formado por integrinas, que são proteínas que agem como receptores de colágeno, e algumas proteínas, como a BP230, por exemplo, que tem essa função de ligar esses filamentos. Tá? Então, também é uma forma de ancoragem com a lâmina basal, que é extremamente efetiva. Por fim, a gente tem as junções comunicantes, né, que são aquelas proteínas chamadas de gaps, que tem espaço entre elas, tem como se fosse um canal entre elas, que facilita a passagem de nutrientes de um lado para o outro. Então, as membranas elas devem estar muito próximas, e aí essas junções facilitam a movimentação das pequenas moléculas de um lado ao outro. Além das especializações da superfície basolateral, existem ainda as especializações da superfície apical das células epiteliais, né? Então, a gente tem também estruturas que ficam na parte apical que são bastante interessantes para a gente conversar aqui. Quais são essas especializações? Então, a gente tem os microvilos, que são prolongamentos citoplasmáticos, né, chamadas microvilos ou microvilosidades, que acometem as células entéricas, presentes no intestino, e tem a função de ter um aumento da capacidade absortiva dessas células. Então, quanto mais tecido eu tenho,
né, maior é a superfície de contato com o meio, que propicia com que eu tenha uma maior absorção, que é justamente a função do intestino, né, absorver os nutrientes que a gente ingeriu. Os estereocílios são outro tipo de especialização do domínio apical, onde a gente tem, por exemplo, a presença de estereocílios lá no epidídimo, que são esses prolongamentos também da membrana, mas mais longos e imóveis do que os microvílos, que tem a função ali também de auxiliar os espermatozoides que estão na região central. E, por fim, a gente tem ainda outra especialização, que são cílios e flagelos. Então, cílios e flagelos, diferente dos estereocílios e dos microvílos, eles não são só um prolongamento da membrana, eles são também estruturas filamentosas móveis, né? Então, eles são uma estrutura que sai da membrana, né? Que fica ancorado ali na região da membrana apical, mas ele sai dali. Então, os cílios, ele tem a característica de ser um pouquinho mais curto e bastante numerosos, enquanto que o flagelo normalmente são longos e pouco numerosos, né? Então, a gente tem o flagelo, por exemplo, do espermatozoide, a gente tem um epitélio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado, né, com a presença de cílios lá na traqueia. Então, a gente tem aí algumas partes do corpo que representam e que tem a presença dessas estruturas. Em relação aos tipos de epitélios, a gente divide esses tipos em dois grupos. Existem o grupo de revestimento, como a gente falou lá no início, tem a função, então, de revestir, de proteger um tecido, e o tecido glandular, né, que tem a função de ser glândula mesmo, de produzir alguma molécula que será liberada para o resto do organismo. Vamos começar a ver o epitélio de revestimento. Né? A ocorrência desse epitélio de revestimento acontece, né, nas superfícies e cavidades corporais, e a função é proteção, absorção e condução de substâncias. Lembrem que o epitélio não é vascularizado, mas ele tem bastante do sistema nervoso acoplado a ele, que faz com que ele seja extremamente receptivo, tá? O epitélio de revestimento, então, ele se classifica de algumas maneiras diferentes. Quando a gente leva em consideração o número de camadas de tecido epitelial, então quantas camadas de células eu tenho uma em cima da outra, a gente pode ter a seguinte classificação. Um epitélio simples, que é quando eu tenho, né, uma camada de célula apenas. Um epitélio estratificado, que é quando eu tenho dois ou mais camadas celulares, uma acima da outra, e um epitélio chamado de pseudoestratificado, que é quando literalmente parece, mas não é. Se eu olho esse pseudoestratificado, parece que tem só uma camada de células, né? Parece que tem células sobrepostas, mas quando eu vou ver, nenhuma delas se sobrepõe. Então, a gente tem um epitélio simples, mas que parece estratificado, por isso o nome dele é pseudoestratificado. Tanto as células quanto os seus núcleos, eles se organizam em alturas diferentes, dando essa impressão, então, de que é uma coisa, mas não é. Tá? Então, o epitélio pseudoestratificado é um epitélio simples, tem apenas uma única camada de célula, mas as suas células se organizam em alturas diferentes de núcleo e de posição, fazendo com que a gente tenha essa pequena confusão, né, que parece um estratificado, mas não é. Então, essa classificação é em relação ao número de camadas, né? Epitélio simples, estratificado ou pseudoestratificado. Outra forma de se classificar o tecido epitelial de revestimento é em relação às características morfológicas da sua célula. Então, a gente pode ter um epitélio simples, que seja pavimentoso, então isso quer dizer que todas as suas células são bastante achatadas, né? Bem achatadinhas, parece um pavimento mesmo. Outro tipo são as células epiteliais colunares, então que parecem coluna, e as colunares podem ser simples também, então você tem uma única camada de células colunares, uma do ladinho da outra. E o epitélio também pode ser cúbico, né? Quando a célula tem um aspecto de um cubo, ela pode ser cúbica. Então a gente tem do tipo simples pavimentoso, simples colunar e simples cúbico. Já os tecidos epiteliais estratificados, ou seja, tem vários estratos, tem várias camadas de células, podem ser
pavimentosa, como é o que a gente encontra na pele, por exemplo. Pode ter um estratificado cúbico, então eu tenho camadas de epitélio cúbico uma em cima da outra, fazendo, né, mais de um estrato de camada. E o epitélio estratificado de transição. O que é esse epitélio estratificado de transição? Ele é encontrado exclusivamente na bexiga, porque ele tem uma capacidade de distensão. Então, quando a bexiga está cheia, ela fica pressionada para baixo, dando um aspecto de que você tem menos camadas celulares. Quando a bexiga não está cheia, quando ela está vazia, as camadas celulares estão mais abertas, dando a impressão que você tem mais estratos. Então, por isso, esse tecido se denomina de tecido epitelial estratificado de transição, tá? Transição porque depende da forma como o órgão está, para ele se parecer de uma forma ou de outra. Então, quando a gente fala em epitélio simples, a gente tem o epitélio simples pavimentoso, que é localizado, por exemplo, no revestimento de vasos endoteliais, né, de vasos sanguíneos, que a gente chama de endotélio. Ele também se localiza em cavidades pericárdicas, pleurais e peritoneais, né, ocupando a região de mesotélio. A função desse epitélio simples pavimentoso é facilitar a movimentação das vísceras e possibilitar o transporte ativo por pinocitose, né? Então você tem essa capacidade de, como é uma única camada e que a célula é bem achatada, ela facilita esse transporte. E também é interessante para possibilitar a secreção, né? Então lá no endotélio vascular, na camada interna dos vasos sanguíneos, as substâncias precisam sair do sangue e chegar no tecido e precisam sair do tecido e chegar no sangue. Então, esse epitélio pavimentoso, ele favorece essa secreção, né, de um lado para o outro dos vasos sanguíneos. O outro tipo, que é o epitélio simples cúbico, né, o epitélio simples cúbico, ele se localiza no revestimento externo do ovário e no ducto de glândulas. Então, a função principal dele, por estar relacionado às glândulas, né, é o revestimento, mas também a secreção dessas estruturas. O outro tipo é o epitélio simples colunar, ele também é chamado de prismático ou cilíndrico, tá? São sinônimos. Tem como localização o revestimento de intestino e vesícula biliar, e a função principal desse epitélio colunar é proteção, lubrificação, absorção e secreção. Então, precisa fazer todas essas funções, né? Que são as funções principais desse tecido, justamente pela localização onde ele está. Então, como ele está no intestino, a absorção é extremamente importante, né? A proteção do tecido é extremamente importante. E, por fim, o último tipo de epitélio simples, que a gente chama de pseudoestratificado, porque parece, mas não é o presente no revestimento da traqueia, dos brônquios e da cavidade nasal. A função principal desse epitélio simples pseudoestratificado é a proteção, secreção e o transporte mediado por cílios. Aí aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem, tanto do epitélio simples pavimentoso, né? Então ali o mesotélio peritoneal, o endotélio vascular, vejam que o epitélio é a parte mais interna das estruturas, né? Simples cúbico, a gente tem o epitélio do ovário nas imagens, a lente do olho, a glândula tireoide. O simples colunar, a gente tem presente na tubuterina, nas células ependimárias do sistema nervoso, no cólon, no íleo, no estômago. E o epitélio simples estratificado, ele está sempre relacionado com o epitélio respiratório, então ele é encontrado na traqueia, no epidídimo, por exemplo, em todo o epitélio respiratório da cavidade nasal, a gente encontra esse tipo de tecido. Quando a gente fala do epitélio estratificado, aí a gente tem as formas das células que são diferentes, a localização e a função principal. Então, como epitélio estratificado pavimentoso, né, ou seja, células que são bem achatadas, que tem vários estratos, pode ser queratinizado, né, como por exemplo o que a gente encontra na epiderme, e a função principal então é a proteção, ela previne perda de água. E o pavimentoso não queratinizado, então não tem a presença de queratina, é um epitélio úmido. Ele está presente na boca, no esôfago, vagina e canal anal, por exemplo. A função também é proteção e secreção.
Já o epitélio que tem a forma, né, cúbica, o epitélio estratificado cúbico, ele está localizado em glândulas sudoríparas, folículos ovarionos em crescimento. A função também é a proteção e secreção. E o epitélio de transição, como a gente tinha comentado, ela é bem exclusiva de sistema urinário, então ele está presente na bexiga, nos ureteres e um pouquinho no cálice renal, lá do rim, em determinados momentos. A função principal, proteção, e essa capacidade de distender o tecido, né? Justamente porque a bexiga fica cheia, ela tem essa capacidade aí de distensibilidade. E, por fim, o epitélio estratificado do tipo colunar, também chamado prismático, ele está localizado na membrana conjuntiva do olho e a função principal é a proteção. Então, esses são os tipos de tecidos que existem. Aqui algumas imagens para vocês verem. Então, o epitélio estratificado pavimentoso, localizado ali na pele, língua, córnea, esôfago. O epitélio estratificado cúbico, presente nos ductos das glândulas, então como a glândula sudorípara, mamária e salivar. O epitélio estratificado colunar, presente então na conjuntiva do olho, né, ou em alguns grandes ductos excretores que a gente tem no corpo, e o epitélio transicional, aí mostrando então a presença dele na bexiga, né, e nos ureteres. Tá? Então aqui está mostrando uma bexiga cheia, vejam a diferença entre uma bexiga cheia, ali onde está escrito B, e a imagem do lado é uma bexiga vazia. Então vejam como altera a forma que está essa célula, né? Ora ela está extremamente pavimentosa, ora ela está extremamente cúbica, dependendo de como está aí a situação da bexiga. Então, os tipos de epitélio estratificado pavimentoso, como a gente comentou, tinha a presença de queratina, chamado então de queratinizado, e em alguns locais do corpo a gente tem um epitélio estratificado pavimentoso sem queratina, né? Então, nessa imagem aqui, estou mostrando para vocês um epitélio estratificado pavimentoso sem a queratina. Então, vejam que na parte mais apical ali do tecido epitelial, a gente tem células. Eu não tenho queratina, eu tenho células, ele dá para ver bem direitinho os núcleos, ali onde tem uma seta apontando uma célula se soltando. Então, esse tipo de epitélio reveste cavidades úmidas, como boca, vagina e esôfago, por exemplo. Já o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, observem essa camada de queratina enorme em cima do tecido epitelial. Então, tem uma função bem importante de proteção, mas também de impedir a perda d'água. Então, um exemplo de onde a gente encontra esse epitélio estratificado pavimentoso queratinizado é na pele. Então, na superfície da pele, né, cuja superfície é extremamente seca, a gente tem ali os queratinócitos produzindo a queratina que impedem a perda d'água, ok? Então, esses foram os epitélios de revestimento. Agora a gente vai passar para uma segunda parte, que são os epitélios glandulares, né? Então, a gente comentou no início que o tecido epitelial, ele se diferencia, né? Ele se divide em dois grandes grupos. O tecido epitelial de revestimento, que tem função mesmo de proteção e revestimento dos órgãos, e o tecido epitelial glandular, que, como o próprio nome fala, formam as glândulas, né? Então, o epitélio glandular, ele tem uma função bem importante de secreção. Essa função de secreção, ela faz com que esse tecido tenha que ter a capacidade de sintetizar, armazenar e eliminar esse produto a ser secretado, né? Então, dependendo da glândula que a gente está falando no corpo, a gente vai ter aí um tipo bioquímico de moléculas sendo produzido, eliminado e armazenado. Então, a gente tem, por exemplo, um produto glandular, que são lipídios, quando a gente fala na glândula adrenal e nas glândulas sebáceas, né? A glândula do sebo. A gente tem uma secreção que é uma proteína, uma secreção serosa, quando a gente fala do pâncreas, né, que produzem algumas enzimas digestivas. E existem algumas glândulas que são mistas, então elas têm tanto essa parte de carboidrato quanto de proteína, como por exemplo as glândulas salivares, tá? E as glândulas mamárias também. Então, não é apenas uma função secretora que o epitélio glandular tem, porque além de secretar, ele precisa armazenar e eliminar esse produto que foi produzido.
Tá? Então, como é que se formam essas glândulas, então? A gente tem, inicialmente, durante o processo embrionário, um epitélio que começa a invaginar no sentido da lâmina basal, né, em direção ao tecido conjuntivo, e essas células se proliferam e formam esses gruminhos, parecem uns cachinhos de uva para dentro do tecido. E onde essas células invaginam, elas vão formar um tipo glandular de acordo com o tecido, né, de acordo com as células que estão ali dentro daquela formação. Tá? Então, a gente consegue classificar esse tecido epitelial glandular quanto ao número de células que compõem cada uma dessas glândulas. Então, existem glândulas que são unicelulares, né, que são glândulas que são formadas por apenas uma célula, como as células caliciformes localizadas lá no intestino. E existem algumas glândulas, as maiores, que são as pluricelulares, como, por exemplo, né, as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas que a gente tem aí espalhado pelo corpo. Tá? Então, essa é a classificação. Uma ou pluricelulares. Além disso, então, a gente consegue ver aqui nessas imagens um corte de intestino, onde vocês veem a presença de células mais claras na borda desses cortes, parecem um cálice. Por isso o nome dela é caliciforme e ela é formada por uma única célula. Tá? Então, ela tem aí, né, uma porção secretora sendo englobada essa formação em apenas uma única célula. Aqui outro exemplo de glândulas unicelulares, como por exemplo as células de Leydig e de Sertoli, presentes lá no testículo. A célula de Leydig tem a função de produção e liberação da testosterona e a de Sertoli tem a função de nutrição espermática. Então, elas têm essa atuação glandular que são bem importantes. Já as glândulas pluricelulares, a gente tem como exemplos a parótida e o pâncreas, e são glândulas que possuem mais de uma célula. Então, quando a gente faz o corte, visualiza que tem várias células do epitélio glandular formando aquela glândula para garantir que ela consiga produzir, né, o seu composto glandular. Tá? Além, então, da quantidade de células, a gente também consegue classificar as glândulas de acordo com a conexão com o epitélio que elas podem ter. Então, as glândulas, elas podem ser ou exócrinas ou endócrinas. O que isso quer dizer? Né? Ou essa glândula é exócrina e ela consegue produzir o seu composto a ser liberado. E existe um ducto que vai fazer com que esse composto saia dessa glândula, né? Como por exemplo uma glândula sudorípara, onde eu vejo o suor saindo, ou as glândulas podem ser endócrinas. Uma glândula endócrina, ela produz o seu composto e libera na corrente sanguínea. E é o sangue que é o responsável por fazer com que esse produto da glândula chegue aos determinados tecidos. Então, começando a ver especificamente essa glândula exócrina, a gente tem aqui a formação dela, como a gente comentou anteriormente, com células epiteliais que invaginam em direção ao tecido conjuntivo, mas mantém um contato, né, uma conexão com o epitélio do qual foi originada. Então, tem um ducto ali que possibilita a saída desse material produzido ali. Diferente de uma glândula endócrina, que você não tem esse ducto de saída, então o tecido, né, essa glândula ela libera o seu preparado para a corrente sanguínea que se encarrega de administrar por todo o corpo esse composto glandular. Tá? As glândulas, elas se classificam ainda quanto também ao tipo de secreção, né? Então, a gente tem uma secreção que ela pode ser serosa, que pode ser mucosa ou que pode ser mista. O que são essas coisas? Quando eu falo em secreção serosa, eu estou dizendo que é uma secreção rica em proteína. Então, quando a gente olha esse microscópio, a gente vê uma coloração bem forte, bem escura, como na glândula parótida que mostra aqui na imagem. Então, isso quer dizer que essa glândula é extremamente corada, porque a proteína é bastante corada com os corantes utilizados na histologia, e aí a gente consegue ver então que o composto presente dentro dessa glândula é um composto à base de proteínas, por isso chamado de seroso. Já uma secreção mucosa é uma secreção espessa e rica em muco. E o muco, né, o lipídio em si, ele dificilmente é corado com técnicas histológicas. Então a gente vê, quando olha no microscópio,
uma coloração bem esbranquecida, bem clara. Então, quando eu olho em um corte histológico uma glândula com esses lipídios aparentes, eu sei que aquela secreção é mucosa. E a secreção mucosa é encontrada, por exemplo, na glândula salivar. Porém, algumas glândulas elas apresentam uma secreção mista, como é o caso da sublingual. A sublingual a gente tem tanto a presença de um fluido, né, de uma secreção serosa, quanto mucosa. Então, a gente chama ela de uma glândula mista. Outra classificação que a gente dá para as glândulas é quanto ao modo em que a secreção sai da célula. Então, a gente tem 3 opções, ou uma forma de saída da secreção da célula chamada de holócrina, né, que é a célula ela, em desintegração libera o seu conteúdo, então secreta o conteúdo pela desintegração da própria célula. A merócrina, né, que é visualizada no pâncreas, e a gente tem uma célula intacta e sai da célula apenas a secreção, apenas o produto secretado. E a apócrina, que é encontrada nas glândulas mamárias, que porções das células são eliminadas para ter esse composto produzido, essa secreção dentro. Então, esses são os 3 tipos de classificação quanto ao modo em que a secreção sai da célula. Holócrina, encontrada em sebáceas, merócrina em pâncreas e apócrina em mamárias. Outra classificação que também é utilizada é em relação à morfologia das suas porções. Então, nem toda glândula ela invagina em forma de cachinho de uva para dentro do tecido. Alguns formam um tubo simples, por isso são chamadas de glândula tubulosa simples, parece um tubo para baixo, como a primeira imagem desse slide. A do lado é uma glândula tubulosa simples ramificada, ela tem uma bifurcação parecendo um coração ao contrário. A glândula alveolar ou acinosa, ela parece que formou uma bolinha na sua ponta. E a túbulo simples enovelada é uma glândula que está totalmente enovelada, né? Que parece um novelo de lã. Vejam que todas elas são simples porque tem apenas uma única porção secretora, né? Sendo ela reta ou ramificada ou enovelada, eu tenho apenas um único composto ali, né? Um único local onde está sendo feita a produção da secreção. As glândulas chamadas de compostas, elas têm ductos ramificados. Então, como por exemplo, a gente tem ali uma alveolar composta, uma tubuloalveolar composta e uma tubulosa composta, onde você tem várias células produzindo, então, esse processo secretor, né? E por isso são determinadas assim. A gente consegue visualizar essa estrutura toda lá na histologia, tá? E nas aulas práticas a gente vai conseguir ver. Então, aqui alguns exemplos reais das glândulas. Então, uma tubulosa simples, como as encontradas no intestino grosso. A tubulosa simples ramificada, visível no intestino também, numa porção mais do ilho. Então, vocês veem ali que parece mesmo um Y invertido. Uma tubulosa enovelada, que é encontrada em glândulas sudoríparas. E uma acinosa simples ramificada que a gente encontra nas glândulas sebáceas. Quando a gente fala de glândulas compostas, né, a gente tem a tubulosa composta, que é as chamadas glândulas de Brunner no duodeno, na porção inicial do intestino delgado, e a tubulosa acinosa composta, localizada na próstata. E por fim, a gente tem as glândulas ducto composto, né, que tem as duas formas, as duas estruturas, localizadas na glândula parótida e na glândula sublingual. Tá? Também é visualizada a túbula acinosa composta na glândula salivar, submandibular, mamária, lacrimal e na próstata. Então, ela é bastante difundida aí por todo o corpo. Alguns tumores derivados do tecido epitelial que eu gostaria de comentar com vocês são os adenocarcinomas, né? Então, quando a gente tem um adenocarcinoma, isso quer dizer que alguma glândula sofreu um processo maligno, né, de transformação maligna nessas células, levando ao aparecimento de câncer. Então, você tem tumor maligno, que é sinônimo de câncer. Então, adeno quer dizer glândula, então é um carcinoma em uma glândula. E esse tipo de tumor, né, pode acabar entrando em processo de metástase, que é quando a gente tem essas células tumorais se desprendendo da região de origem e migrando para outras regiões do corpo. Aqui também mostrando um adenocarcinoma de pulmão,
né? E aí vocês veem ali que um pulmão normal como seria e a parte de cima ali um adenocarcinoma, deixando esse tecido mais compacto, né? Porque tá tendo uma formação de tumor ali, tá? Então, algumas particularidades para a gente terminar nossa aula de hoje da glândula exócrina é a presença de células mioepiteliais. Então, nas glândulas mamárias, sudoríparas e salivares, a gente tem a presença de duas proteínas conhecidas, que são a actina e a miosina, que têm a função de fazer a contração. Por que isso é importante nessas glândulas? Imaginem ali uma glândula mamária, né, que precisa colocar para fora o seu composto, o seu secretor, né, o que foi secretado como leite, e ela precisa então ter um tipo de musculatura, que são essas células mioepiteliais, que quando sugada ela libera o seu composto. A mesma acontece nas glândulas sudoríparas e nas salivares. Então é importante que tenha a presença dessas células mioepiteliais, né, para abraçar os ácidos, para abraçar ali a parte secretora da glândula e assim que manipulada, provando essa expulsão desse secretor, tá? E as células endócrinas, né, as glândulas endócrinas, para a gente finalizar, então, elas não possuem ducto. Tudo que a gente falou até agora é relacionado à glândula exócrina, que de alguma maneira esse produto secretado sai da glândula. A glândula endócrina, ela não tem ducto de secreção. Então, são as duas últimas imagens que tem aqui abaixo, onde está escrito cordonal e folicular. Essas são os dois tipos possíveis de glândulas endócrinas. Vejam que ela não tem comunicação nenhuma com o tecido epitelial, por isso ela precisa liberar o seu produto secretado no próprio tecido, onde vai ter então uma atuação forte do sistema circulatório envolvido para pegar esse produto secretado e conseguir levar até os outros tecidos do corpo. A glândula endócrina, então, ela é classificada em cordonal, quando parecem cordões, ou foliculares, quando são estruturas esféricas, né? E a produção acontece ali dentro. Ok? Fiquem calmos, nossa aula acabou agora. Espero que tenham conseguido ter uma aula produtiva. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem lá pelo EVA, pelo professor tutor ou pelo meu e-mail, que vai ser um prazer auxiliar vocês, ok? Beijos e até a próxima!